O altar não era de flores ou mármore polido. Era de granito bruto, manchado de séculos de sacrifícios antigos, erguendo-se como um dente podre no centro do grande salão do sul. O ar cheirava a tochas de sebo queimando mal e suor nervoso de uma centena de nobres apinhados nas sombras. O frio entrava pelas frestas da pedra, mordendo minha pele através do vestido de linho fino, que deveria ser meu traje de noiva, mas que parecia mais uma mortalha. Eu estava parada ali, sozinha. Minhas mãos, marcadas por pequenas queimaduras de lareira e manchas de ervas, estavam entrelaçadas na frente do corpo para esconder o tremor. Felix estava a 3 passos de distância. Meu noivo, ou o homem que deveria ser. Ele era bonito da maneira que o sul valorizava. Traços finos, roupas de seda bordada, mãos macias que nunca seguraram nada mais pesado que uma taça de vinho. Ele olhou para mim, não nos meus olhos, para minhas mãos, para meus ombros estreitos, para a ausência de espada na minha cintura. Inútil, ele disse. A palavra caiu no silêncio do salão como uma pedra em um lago congelado. O sacerdote, um homem velho com mantos cinzentos, pigarreou. Lord Félix, os votos... Não haverá votos. Félix interrompeu, sua voz ganhando força, projetando-se para os aliados reunidos. Olhem para ela. Olhem para essa... coisa frágil. Ele gesticulou para mim com desdém performático. O inverno está chegando. O pior em 10 anos. Precisamos de guerreiras. De mulheres que possam defender as muralhas enquanto lutamos. Que possam caçar. Que possam sangrar sem desmaiar. Senti o sangue drenar do meu rosto. A humilhação era um calor ácido subindo pela minha garganta. Ela, Felix continuou, apontando um dedo acusador, sabe apenas misturar ervas e assar pão. Ela não tem fogo de guerreira. Ela morrerá na primeira geada, e levará minha linhagem com ela. Um murmúrio de concordância percorreu o salão. Fraca. Inútil. Peso morto. Eu recuso, Felix declarou, virando as costas para mim. Pela lei da pedra eu a rejeito. Que ela volte para a cozinha de onde saiu. Fiquei parada, congelada. Não pela temperatura, mas pela vergonha absoluta. Eu tinha sido trazida aqui como moeda de troca entre clãs, prometida desde o nascimento. E agora, era lixo descartado diante de todos. Deveria ter corrido. Deveria ter chorado. Mas algo em mim, uma teimosia silenciosa que herdei da minha avó, me manteve no lugar. Ergui o queixo. Não daria a eles o prazer de minhas lágrimas. Então acabou. O sacerdote murmurou desconfortável. A cerimônia está... estrondo. As portas duplas de carvalho maciço do grande salão não foram abertas. Foram arrombadas. O vento uivou para dentro, trazendo neve e folhas mortas, apagando metade das tochas em um instante. A temperatura despencou. O cheiro mudou. O suor nervoso e o sebo barato deram lugar a algo primal. Ferro, sangue, fumaça de madeira e lobo. Uma figura entrou. Uma montanha. Ele era gigantesco. Facilmente uma cabeça mais alto que qualquer homem ali. Ombros tão largos que bloqueavam a luz da lua que entrava pela porta aberta. Vestido em peles de lobo negro e armadura de couro batido, coberto de neve fresca. Não vi seu rosto a princípio. Apenas a sombra e o brilho de metal onde fivelas prendiam suas armas. Uma espada enorme nas costas. Machados na cintura. O salão inteiro recuou. Cadeiras arrastaram. Mãos foram para punhos de espadas, mas ninguém as sacou, porque todos sabiam quem era. Rei Robert, o Lobo de Ferro, o Senhor do Norte, a lenda que diziam beber sangue de inimigos e cavalgar tempestades. Ele caminhou. Tud, tud, tud. O som de suas botas pesadas na pedra ecoava como batidas de um martelo de guerra. Ele ignorou os guardas. Ignorou os nobres. Ignorou Felix, que agora parecia muito pequeno e muito pálido. Ele veio direto para o altar. Parou na minha frente. Tive que inclinar a cabeça para trás para ver seu rosto. Era um mapa de violência. Cicatrizes pálidas cruzavam a pele curtida pelo tempo, uma descendo desde a têmpora até o maxilar, outra cortando o lábio, barba escura e grossa, e olhos, prateados, brilhando na penumbra como a lua cheia refletida no gelo. Não humanos.
Olhos de fera. Ele me olhou. Não como Felix me olhou, procurando falhas. Ele me cheirou. Vi suas narinas se dilatarem, inalando o ar ao meu redor. Medo, sim. Mas também resiliência. Lavanda. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir o crepitar das tochas restantes. Felix, recuperando um pingo de coragem estúpida, deu um passo à frente. Hey, Robert, você invade meu salão sem convite. Isso é ato de guerra. Robert não se virou. Sua voz era um trovão baixo, vibrando no meu peito. Você rejeitou a fêmea. Não era pergunta. Ela é fraca. Felix gaguejou defensivo. Inadequada para... O que o sul descarta? Robert interrompeu. O norte toma. Ele finalmente olhou para Felix. O Lorde do Sul recuou 2 passos, a mão tremendo no punho da espada ornamental. Robert voltou os olhos prateados para mim, avaliando, decidindo. Você aguenta frio, mulher? A pergunta me pegou de surpresa. Minha voz saiu um sussurro rouco. Eu sobrevivo. Ele assentiu. Uma vez. Curto. Então, com um movimento fluido, ele desabotoou o manto pesado de pele de urso que usava sobre os ombros. Era imenso, escuro e cheirava a ele. Ele o jogou sobre mim. O peso quase me derrubou. A pele era quente, retendo o calor do corpo dele, e áspera. Me envolveu completamente, engolindo meu vestido de linho, meu cheiro, minha vergonha. Então ela é minha. Robert rosnou para o salão. A lei antiga, a lei da reivindicação. Se um guerreiro cobria uma mulher rejeitada com seu manto diante de testemunhas, ela pertencia a ele. Não como esposa, necessariamente, mas como parte de seu clã. Sua responsabilidade, sua propriedade. Você não pode... Felix começou. Robert virou-se lentamente. Sua mão pousou casualmente no cabo de um dos machados. Quer disputar? Felix olhou para o gigante. Olhou para as cicatrizes. Para os olhos de lobo. Leve-a, Felix disse, a voz falhando. Uma boca a menos para alimentar no inverno. Robert grunhiu. Um som de desprezo puro. Ele se voltou para mim novamente. Vem. Não me ofereceu a mão. Apenas virou e começou a andar em direção à porta aberta e à tempestade lá fora. Olhei para o salão. Para os rostos que me julgaram. Para o altar de pedra fria onde fui descartada. Puxei o manto de pele de urso mais apertado ao redor de mim. O cheiro dele, selvagem, perigoso, mas estranhamente protetor, encheu meus pulmões. E o segui. Do lado de fora, a tempestade era brutal. Neve horizontal. Vento que gritava. Um cavalo esperava. Não um cavalo comum. Um destrier de guerra, negro como carvão, do tamanho de um monstro, bufando vapor no ar gelado. Patas do tamanho de pratos de jantar. Olhos inteligentes e maldosos. Robert montou com uma facilidade que desmentia seu tamanho. O cavalo nem se mexeu sob o peso dele e da armadura. Então ele olhou para baixo. Para mim, parada na neve até os tornozelos, envolta em peles grandes demais. Ele estendeu a mão, enorme, enluvada em couro gasto. Sobe. Hesitei. Eu não sei montar. Ele não esperou. Inclinou-se, agarrou-me pela cintura com um braço e me içou para cima como se eu fosse feita de palha. Me colocou na sela, na frente dele, de lado. Segura. Agarrei a crina do cavalo porque não havia mais nada. E então senti. O corpo dele. Encostou nas minhas costas. Uma parede sólida de músculo e calor. Duro como pedra, mas irradiando uma temperatura que parecia fornalha. Seus braços passaram ao meu redor para segurar as rédeas, me cercando completamente. Eu estava presa, encurralada entre a tempestade e o rei Lycan. Vamos, ele disse ao cavalo. O animal disparou. Não trote, galope, direto para a escuridão branca. O vento cortava meu rosto, mas o resto de mim estava quente. Pela primeira vez na noite, talvez pela primeira vez na vida. Encostei a cabeça timidamente no peito dele, coberto por couro duro. Podia ouvir o coração dele. Lento, pesado, poderoso, como um tambor de guerra batendo sob a terra. Estava sendo levada para o norte. Para as terras selvagens. Para um castelo de assassinos e monstros. Deveria estar aterrorizada.
Mas enquanto o calor dele penetrava minhas costas e o manto dele me protegia da neve, tudo o que senti foi que, finalmente, alguém tinha me pegado. A cavalgada durou horas, ou talvez dias. O tempo se perde na nevasca. O mundo era apenas branco e cinza, vento e gelo. O cavalo negro rasgava a neve profunda como um navio quebra-gelo, incansável. Eu estava em um casulo estranho, protegida da morte branca apenas pelo corpo maciço de Robert atrás de mim e pelo manto de pele de urso ao meu redor. A cada solavanco, meu corpo batia contra o dele. Ele era inflexível, sólido. Às vezes ele rosnava baixo para o cavalo, ou talvez para a tempestade. Um som gutural que vibrava nas minhas costelas. Eu adormeci. Exaustão, frio e o balanço rítmico me venceram. Acordei quando o movimento parou abruptamente. Estávamos em uma clareira na floresta. Pinheiros antigos, cobertos de neve, formavam um teto natural que bloqueava o pior do vento. Robert desmontou, caindo na neve com um baque surdo. Ele estendeu os braços para mim. Desça. Escorreguei para os braços dele. Minhas pernas estavam dormentes, inúteis. Dobrei os joelhos ao tocar o chão. Ele me segurou, mantendo-me em pé com uma facilidade humilhante. Caminhe, ele ordenou. O sangue precisa circular ou congela. Ele me soltou e começou a trabalhar. Foi fascinante e aterrorizante observá-lo. Ele não lutava contra a natureza. Ele a dominava. Com o machado da cintura, cortou galhos mortos de um pinheiro caído. Limpou a neve do chão com chutes fortes. Usou pederneira e aço com mãos experientes. E em minutos, uma fogueira crepitava, desafiando o frio. Ele estendeu uma pele no chão perto do fogo. Senta. Obedeci, estendendo as mãos para as chamas. O calor era doloroso nos dedos congelados, mas bem-vindo. Robert não se sentou. Ele sumiu na escuridão da floresta. Fiquei sozinha. O silêncio da floresta de inverno era opressivo. Galhos estalavam sob o peso da neve. Sombras se moviam na periferia da visão. Lobos, ursos, coisas piores. 10 minutos depois, ele voltou. Carregava 2 coelhos grandes, já mortos, pendurados pelo cinto. Sentou-se do outro lado do fogo. Sacou uma faca pequena e começou a limpar a caça. Movimentos precisos, brutais. Sangue manchou a neve, vermelho vivo contra branco puro. O cheiro ferroso subiu, misturando-se com a fumaça. Ele espetou a carne em gravetos e colocou sobre o fogo. Coma, ele disse quando a carne mal tinha começado a chiar. Ele me passou um espeto. A carne estava chamuscada por fora, mas eu sabia que estava crua por dentro. Ele não esperou. Mordeu o dele, rasgando a carne com dentes brancos e afiados. Sangue escorreu pelo canto de sua boca. Ele não limpou. Era um Lycan. A fera estava ali, logo abaixo da pele. Comi. Tive que comer. A fome era um buraco no meu estômago. O gosto era selvagem, forte, mas me deu forças. Robert me observava enquanto comia. Seus olhos prateados refletiam as chamas, tornando-os laranjas por um momento. Por que eu? Perguntei, a voz saindo pequena na vastidão da floresta. Ele parou de mastigar. O quê? Por que me reivindicou? Eu não sou guerreira. Félix disse a verdade. Não tenho força para o norte. Ele engoliu. Limpou a boca com as costas da mão. Félix é um tolo que vê força apenas no que pode cortar. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Meu castelo é uma tumba, cheio de homens que sabem matar, sabem sangrar, sabem morrer, mas esqueceram como viver. Ele olhou para o fogo, como se visse algo nas chamas. O inverno passado levou metade das nossas mulheres. Febre, frio, fome. Os guerreiros sobreviveram porque são duros, mas o clã está morrendo. Não por espadas, mas por falta de calor. Ele olhou para mim novamente. Você cheira a pão, a ervas, a coisas que crescem e nutrem. Félix viu fraqueza. Eu vi sobrevivência. Eu posso não sobreviver ao seu inverno, sussurrei. Você vai, ele disse com certeza absoluta. Porque eu não deixarei você morrer. Você é minha lareira agora, e ninguém apaga a lareira do rei. Lareira, não esposa,
Não amante. Lareira. Era uma função, uma utilidade. Mas estranhamente senti orgulho. E se eu tentar fugir? Ele riu. Um som baixo, áspero, como pedras rolando. Para onde? A neve afunda. Os lobos estão famintos. E eu rastreio melhor que qualquer lobo. Ele sorriu, mostrando os dentes ligeiramente pontiagudos. Você não vai fugir, porque sabe que aqui, perto do fogo, perto de mim, é o único lugar seguro no mundo. Ele tinha razão. Ele se deitou na pele, virando de costas para o fogo, mas de frente para mim. Durma. Partimos ao amanhecer. Deitei-me também, enrolada no manto. O fogo crepitava. O rei Lycan dormia a 2 metros de mim, uma montanha de perigo que escolheu me proteger. Fechei os olhos e sonhei com pão quente e sangue na neve. A manhã trouxe luz cinzenta e frio ainda mais intenso. Robert já estava acordado, verificando o cavalo, afiando o machado. Levanta, ele disse sem cerimônia. Comi o resto do coelho frio. Bebi neve derretida. E montamos novamente. A jornada continuou. A paisagem mudou. As árvores ficaram menores, retorcidas pelo vento constante. Montanhas de pedra negra surgiram no horizonte, dentes irregulares mordendo o céu. As presas do norte, Robert disse apontando. Meu lar. Lar. Parecia um lugar onde a esperança ia para morrer. Subimos trilhas estreitas onde um passo em falso do cavalo significaria a morte. O vento uivava tão alto que não conseguíamos falar. Eu me agarrei a ele, rosto enterrado em suas costas, sentindo cada músculo dele se ajustar ao movimento do cavalo. Ao anoitecer do segundo dia, chegamos. O castelo não era construído sobre a montanha. Era dentro dela, escavado na rocha viva, com muralhas de pedra bruta que se fundiam com o penhasco. Portões de ferro negro, cobertos de gelo. Tochas tremulavam nas ameias, pontos de luz fraca na escuridão. Robert soprou um chifre que carregava no cinto. Um som profundo, melancólico, que ecoou pelo vale. Os portões se abriram com um gemido de metal congelado. Entramos no pátio interno. Era um lugar de caos organizado. Ferreiros martelavam aço incandescente. Guerreiros treinavam na neve, o som de espadas batendo em escudos. Cães de guerra enormes corriam soltos. O cheiro era avassalador. Fumaça, suor, cachorro molhado, carne podre e desespero. Homens pararam para olhar. Rostos duros, marcados por cicatrizes e frio. Olhos desconfiados. O rei voltou! Alguém gritou. Não houve aplausos. Apenas um reconhecimento sombrio. Eles eram sobreviventes, não cortesãos. Robert desmontou e me ajudou a descer. Minhas pernas falharam. Ele me segurou. Bem-vinda à Rocha Negra, ele disse. Uma mulher velha se aproximou. Cabelos brancos trançados com ossos pequenos. Rosto enrugado como couro seco. Olhos pretos e afiados. Joanne. Ela olhou para Robert, depois para mim. Cuspiu no chão, perto da minha bota. O que é isso, garoto? Ela grasnou. Trouxe jantar? Trouxe uma mulher, Robert disse. Para o clã. Joanne riu, um som seco. Ela andou ao meu redor, me cutucando com uma bengala de madeira retorcida. Pele fina, mãos macias, cheira a flores mortas. Ela parou na minha frente, rosto a centímetros do meu. Um passarinho para a toca dos lobos. Vai congelar antes da lua cheia. Ela fica. Robert rosnou. Prepare os aposentos, os quentes. Quentes? Joanne zombou. Não há aposentos quentes. A lenha está racionada. O carvão está acabando. Ela olhou para mim com desprezo. Se ela quiser calor, que queime a própria roupa. Joanne. Robert advertiu, voz perigosa. Deixe, eu disse. Minha voz saiu trêmula, mas audível. Eu não preciso de luxo. Joanne me olhou, surpresa por eu ter falado. Não? Então o que você precisa, passarinho? Preciso de uma cozinha, respondi. E de farinha. Ela piscou. Robert olhou para mim, uma sobrancelha erguida. Cozinha? Joanne repetiu. Para quê? Para chorar perto do forno? Para fazer algo comestível com o que quer que vocês chamem de comida aqui, retruquei. O cheiro de carne podre do pátio me dando coragem. Porque pelo cheiro,
Vocês estão comendo sapatos velhos. Um guerreiro próximo riu. Robert sorriu, um flash rápido de dentes. Joanne estreitou os olhos. Língua afiada. Vamos ver se as mãos acompanham. Ela apontou para uma porta lateral, escura e esfumaçada. A cozinha é lá. O cozinheiro morreu semana passada. Boa sorte. Ela virou as costas e saiu mancando. Robert olhou para mim. Você não precisava... Eu preciso ser útil, cortei. Você disse que precisava de alguém que soubesse viver. Comer é viver. Ele assentiu, aprovação brilhando nos olhos prateados. Vá. Eu tenho guerra para planejar. Ele se afastou, engolido pelos seus guerreiros. Fiquei sozinha no pátio, cercada por estranhos que me olhavam como se eu fosse a próxima refeição. Respirei fundo. O ar frio queimou, mas também limpou. Apertei o manto de pele de urso ao redor de mim. Olhei para a porta da cozinha. Era hora de acender o fogo. A cozinha era um pesadelo. Imaginei muitas coisas quando Joanne apontou para a porta lateral. Imaginei fuligem, talvez desordem. Mas o que encontrei foi devastação. O espaço era cavernoso, construído na rocha como o resto do castelo, com um teto alto perdido na fumaça. Havia uma lareira central, gigantesca, grande o suficiente para assar um boi inteiro, mas estava fria e cheia de cinzas velhas que formavam uma montanha cinzenta. Mesas de madeira maciça estavam cobertas de gordura rançosa, restos de comida petrificada e, em um canto, ossos que eu preferi não identificar. O cheiro era uma parede física de podridão e negligência. Não era à toa que o clã estava morrendo. Eles estavam sendo envenenados pela própria inércia. Fiquei parada na entrada, o manto de pele pesando nos meus ombros, sentindo o desespero tentar agarrar meus tornozelos. Volte. Uma voz sussurrou na minha cabeça. Volte para o sul. Peça perdão a Félix. Viva como uma serva. Mas viva. Mas então me lembrei dos olhos de Robert. Prateados, cansados, esperando algo que não fosse morte. Não sou passarinho, murmurei para a sala vazia. Sou a guardiã da lareira. Tirei o manto pesado, dobrando-o com cuidado sobre um banco que parecia menos imundo que o resto. Arregacei as mangas do meu vestido fino, agora manchado de viagem e fumaça. Primeiro, a água. Encontrei baldes, um poço no pátio interno. Fiz 10 viagens, carregando água gelada até minhas mãos ficarem vermelhas e dormentes. A cada viagem, guerreiros me observavam. Alguns com desprezo, outros com curiosidade predatória. Nenhum ofereceu ajuda. Eu não pedi. Depois, o fogo. Limpar a lareira levou horas. Minhas mãos ficaram negras de fuligem. Minhas unhas quebraram. Mas quando finalmente cheguei à pedra limpa, empilhei a lenha que encontrei nos fundos. Seca demais. Queimaria rápido, mas serviria. Usei a pederneira que roubei do alforje de Robert. Um pequeno furto necessário. A faísca pegou. A chama cresceu. E pela primeira vez em semanas, a cozinha teve luz. E calor. O calor mudou o ar. Empurrou o cheiro de mofo. Fez o espaço parecer menos tumba e mais... possibilidade. Agora, a comida. Vasculhei a despensa. Era deprimente. Sacos de farinha com gorgulhos, que peneirei pacientemente. Barris de carne salgada tão dura que parecia madeira. Raízes murchas de nabos e cenouras esquecidas. E, milagrosamente, um pote de mel cristalizado e algumas ervas secas penduradas nas vigas, ignoradas por quem quer que cozinhasse antes. Guisado, decidi. E pão. Não era um banquete. Era sobrevivência. Cortei a carne salgada em cubos minúsculos, fervendo-a 3 vezes para tirar o sal e amaciar. Descasquei as raízes, aproveitando cada pedaço. Misturei a farinha com água e o pouco de fermento natural que consegui raspar de um pote antigo. Amassei a massa. Soco. Dobra. Vira. O ritmo era familiar. Confortante. Era a linguagem das minhas mãos. O calor da lareira batia no meu rosto, fazendo o suor escorrer. Eu estava suja, exausta, faminta. Mas estava criando. Quando coloquei os pães nas pedras quentes da lareira e o caldeirão de guisado começou a borbulhar, liberando o cheiro de alecrim e carne cozida lentamente, algo mágico aconteceu. O cheiro viajou. Saiu pelas janelas frestas. Subiu pelas chaminés.
Correu pelos corredores de pedra fria. Primeiro, vieram os cães. Enormes, cicatrizados, costumavam rosnar. Agora, sentavam na porta, ganindo, caudas batendo no chão. Joguei as cascas dos nabos para eles. Comeram como se fosse filé mignon. Depois, vieram os homens. Não entraram de uma vez. Apareceram nas sombras. Guerreiros brutais, ainda com armaduras, atraídos pelo nariz. Eles paravam na porta, olhando para o fogo, para a comida. Para mim, ninguém falou. Apenas olhavam, como fantasmas lembrando o que era estar vivo. Continuei trabalhando, mexendo o caldeirão, virando o pão. Quando o pão ficou dourado e crocante, tirei o primeiro. Quebrei-o. O vapor subiu, cheirando a fermento e lar. Estendi um pedaço para o guerreiro mais próximo. Um gigante com um olho só e barba trançada. Ele olhou para o pão, para minha mão pequena e suja. Pega, eu disse. Está quente. Ele pegou, com cuidado. Levou à boca. Mordeu. O olho dele se fechou. Ele mastigou devagar. E então, uma lágrima, solitária e incongruente naquele rosto de pesadelo, escorreu pela bochecha dele. Pão, ele sussurrou. Pão de verdade. Foi o sinal. Eles entraram. Fila indiana. Pratos de madeira e estanho aparecendo de onde quer que os guardassem. Servia a todos. Uma concha de guisado. Um pedaço de pão. Eles comiam em silêncio. Sem brigas. Sem a brutalidade que eu esperava. Comiam com uma reverência sagrada. Quem fez isso? Uma voz trovejou da entrada. Todos congelaram. Rei Robert estava lá. Ele não usava a armadura agora. Apenas uma túnica de linho que deixava ver os músculos tensos dos braços e peito. Seus cabelos estavam úmidos, como se tivesse acabado de se lavar. Ele olhou para a cozinha limpa, para o fogo rugindo, para seus homens comendo, e finalmente para mim. Eu estava coberta de farinha e fuligem. Meu cabelo estava escapando das tranças. Eu devia parecer uma bruxa do pântano. Ele caminhou até mim. Os guerreiros se afastaram, abrindo caminho. Ele parou diante do caldeirão. Pegou uma concha. Provou o guisado direto dela. Fechou os olhos. Engoliu. Alecrim, ele disse. E tomilho, onde encontrou? Estavam escondidos nas vigas. Esquecidos. Ele abriu os olhos. O prateado neles estava mais calmo, menos tempestade, mais luar. Você limpou tudo isso, sozinha. Alguém precisava. Ele olhou para as minhas mãos. Pegou uma delas. Virou a palma para cima. Havia bolhas novas de queimadura. Cortes da faca cega. Ele passou o polegar sobre uma bolha. Seu toque era áspero, mas incrivelmente leve. Dói? Um pouco. Joanne disse que você congelaria. Ele olhou ao redor, para o calor que emanava das pedras. Você trouxe o verão para a minha cozinha. Ele soltou minha mão, mas não se afastou. Coma, você serviu a todos. Coma você. Não estou com fome. Mentira. Meu estômago doía. Coma, ele ordenou. Não como rei, como homem preocupado. Ele mesmo pegou um prato. Serviu o guisado. Pegou o melhor pedaço de pão restante. E me entregou. Sentei no banco onde meu manto estava. Ele sentou ao meu lado. Comemos juntos, em silêncio. Mas não era o silêncio tenso da viagem. Era um silêncio compartilhado. Companheirismo. Obrigado, ele disse quando terminou. Pelo guisado? Por não desistir, por não quebrar. Ele olhou para os guerreiros, que agora conversavam baixo, rindo um pouco. Eles precisavam disso. Mais do que precisavam de aço novo. Eles são apenas homens, observei. Homens com frio e fome. Eles são bestas, ele corrigiu. Mas hoje parecem homens. Ele se levantou. Descanse. Amanhã teremos mais bocas. A notícia vai se espalhar. Vou precisar de ajuda. Para carregar água, cortar lenha. Você terá. Ele olhou para o gigante de um olho só. Garrick. A partir de amanhã você responde a ela. O que ela pedir, você faz. Se ela quiser a lua, você constrói uma escada. Garrick, o gigante, bateu o punho no peito. Sim, meu rei. Sim, senhora. Senhora. Robert virou para sair, mas parou na porta. Olhou para mim uma última vez. Helena. Ele disse meu nome. Não mulher.
Não lareira. Helena. Sim. Amanhã, faça aquele pão de novo. E saiu. Fiquei ali, sentada no banco, o calor do fogo nas minhas costas, o sabor do mel na minha boca. Joanne apareceu das sombras. Ela não tinha comido. Tinha apenas observado. Ela caminhou até mim. Olhou para a cozinha limpa. Para os homens saciados. Para Garrick lavando pratos. Mal, mas lavando. Ela parou na minha frente. Não morreu, ela disse. Ainda não. O pão estava bom. Ela admitiu a contragosto. Faltou sal. A carne era salgada demais. Compensei. Ela grunhiu. Aprovação? Talvez. O inverno está apenas começando, passarinho. O frio vai piorar, a fome vai voltar. Ela se inclinou, olhos pretos perfurando os meus. E quando os lobos de verdade vierem, pão não vai parar dentes. Eu sei, disse. Mas pão alimenta quem segura a espada. Ela sorriu. Um sorriso terrível, cheio de dentes amarelos. Talvez você sirva. Talvez. Ela jogou algo no meu colo. Um par de luvas de lã grossa. Para as mãos. Queimaduras infeccionam fácil aqui. E saiu mancando. Coloquei as luvas. Eram quentes. Pinicavam. Olhei para o fogo. Para a cozinha que eu tinha conquistado. Para os homens que eu tinha alimentado. Eu não era guerreira. Não tinha espada. Mas tinha fogo. E tinha farinha. E no norte descobri, isso era poder. A rotina se estabeleceu. Acordava antes do sol. Garrick trazia água e lenha, e sorria para mim com seus dentes tortos. Eu cozinhava, limpava, organizava. Transformei a cozinha. Ervas secavam nas vigas, enchendo o ar de cheiro bom. Potes de conservas alinhavam as prateleiras. Os homens começaram a trazer coisas. Um coelho extra da caça. Um punhado de bagas de inverno. Até, uma vez, uma flor de gelo rara, deixada timidamente na mesa. Robert vinha todas as noites. Comia. Conversava pouco, mas ficava. Sua presença era uma âncora. Ele observava como eu me movia, como interagia com os homens. Uma noite, ele trouxe algo. Um pacote embrulhado em couro. Para você, ele disse, colocando na mesa. Abri. Era uma faca. Não de cozinha, de caça. Lâmina de aço negro, cabo de osso de lobo, equilibrada perfeitamente. Para cortar carne? Perguntei. Para cortar gargantas, ele disse sério. Se precisarem ser cortadas. Robert, o norte é perigoso, Helena. Você fez amigos aqui. Ele gesticulou para o salão. Mas temos inimigos lá fora. Inimigos que virão. Ele pegou minha mão, fechando meus dedos sobre o cabo da faca. Mantenha-a com você. Sempre. Debaixo do travesseiro. No cinto. Ele olhou nos meus olhos. Prometa. Prometo. Eu protejo o castelo, ele disse. Mas se eles entrarem, você precisa se proteger. Um arrepio frio percorreu minha espinha, apesar do fogo. Quem são eles? Berserkers. Lycans selvagens. Clãs que perderam a humanidade para a besta. Eles vêm com a nevasca. E a nevasca está chegando. Ele olhou para a janela alta, onde a neve começava a cair mais pesada, mais escura. Prepare a despensa, Helena. Estoque tudo o que puder. O cerco vai começar. E ele estava certo. 2 dias depois, o céu ficou preto. O vento gritou com voz de demônio. E os tambores começaram a bater nas colinas. Tambores de guerra. O som dos tambores era o batimento cardíaco da morte. Dum, dum, dum. Lento, rítmico, reverberando através das muralhas de pedra como se a própria montanha estivesse tremendo de medo. A nevasca tinha transformado o mundo em um caos branco e cego. Não se via nada além de um braço de distância. Mas o cheiro chegava antes. Almíscar rançoso. Sangue podre. Loucura. Os Berserkers. Robert estava no pátio, gritando ordens que mal eram ouvidas sobre o vento. Ele estava transformado parcialmente. Suas mãos eram garras negras, presas saíam da boca. Os olhos prateados agora eram poços de mercúrio incandescente. Ele não parecia humano. Parecia um deus da guerra antigo e furioso. Barricadas nos portões! Ele rugiu. Arqueiros nas torres! Óleo fervente!
Agora! Eu estava na cozinha, mas não cozinhando. Estava fervendo água. Todos os caldeirões, todas as panelas, cheios de neve derretida que borbulhava furiosamente. Garrick estava ao meu lado, afiando um machado de 2 gumes, o rosto pálido, mas determinado. Eles vão escalar, Garrick disse, a voz rouca. As muralhas. Eles têm garras que perfuram pedra. Deixe que venham, Joanne disse da porta. Ela segurava um arco curto, antigo, mas bem cuidado. Tenho 3 flechas para cada olho que vejo. O primeiro grito rasgou a noite. Não era humano. Era um uivo que se transformou em gargalhada maníaca. Eles estavam nas muralhas. Sombras saltaram através da neve. Criaturas enormes, cobertas de peles imundas, olhos vermelhos de frenesi. Eles caíram sobre os guardas como uma avalanche de dentes e aço. O pátio virou um matadouro. Vi Robert lutar. Era terrível e magnífico. Ele se movia com uma velocidade impossível para seu tamanho. Sua espada cortava armaduras e ossos. Suas garras rasgavam gargantas. Ele era um redemoinho de morte, defendendo o portão principal sozinho, contra 10, 12, 15 invasores. Mas eram muitos. Eles vinham de todos os lados, escalando como insetos, ignorando ferimentos que matariam homens normais. A porta lateral! Alguém gritou. Eles romperam a porta leste. A porta leste, a que levava aos alojamentos, onde estavam as mulheres, as crianças, os velhos, e a cozinha. Garrick! Gritei. A porta! Garrick correu, ombro contra a madeira pesada da porta da cozinha que dava para o corredor leste. Estão vindo! Posso ouvi-los! Bloqueie! Ele empurrou uma mesa pesada contra a porta, mas a madeira começou a rachar. Golpes do outro lado. Uivos. Carne fresca! Uma voz gorgolejou através das frestas. Mulheres! Macias! Joanne armou o arco apontando para a porta. Venham, bastardos! Olhei para a lareira, para os caldeirões borbulhando. Garrick! Eu disse, a voz estranhamente calma no meio do pânico. Me ajude a levantar isso. O quê? O caldeirão. O grande. Ele entendeu. Seus olhos se arregalaram. Ele correu, pegando um lado do caldeirão de ferro com as mãos protegidas por panos. Peguei o outro. Era pesado, oscilante, água fervente ameaçando derramar e nos queimar. Levamos até a porta. No 3, eu disse. Você puxa a mesa. Eu jogo. Você é louca, senhora. No 3. 1, 2, 3. Garrick puxou a mesa com um rugido de esforço. A porta se escancarou com o impacto dos invasores. 3 berserkers caíram para dentro, tropeçando uns nos outros, bocas abertas em antecipação de matança. Eles encontraram uma parede de água a 100 graus. O grito que eles soltaram não foi de guerra. Foi de agonia pura. A água escaldou pele, cegou olhos, derreteu o gelo em suas peles imundas. Eles recuaram, colidindo com os que vinham atrás, criando um engarrafamento de corpos queimados e confusos. Agora! Gritei para Joanne. Ela disparou. Flecha após flecha. Garganta. Olho. Peito. Distância curta. Não podia errar. Mais água! Gritei, correndo para o próximo caldeirão. Transformamos a entrada da cozinha em um inferno de vapor e dor. Brasas da lareira foram jogadas com paz. Farinha foi soprada sobre tochas, criando explosões de fogo repentinas que chamuscavam pelos e barbas. Eu não tinha espada, não tinha garras, mas tinha a minha cozinha, e eu a defenderia. Estávamos ganhando tempo, segurando a linha. Mas então, um deles passou. Um gigante, maior que os outros, com a pele do rosto queimada pela água, mas ainda vindo, impulsionado pela fúria berserker. Ele ignorou as flechas de Joanne, que se cravaram em seu ombro como espinhos. Ele derrubou Garrick com um golpe de revés, que enviou o homem voando contra a parede. Garrick caiu, imóvel. O berserker se virou para Joanne. Ela tentou sacar uma faca, mas ele agarrou seu braço, levantando a velha do chão. Ele abriu a boca para morder. Não. Não pensei. Não planejei. Tirei a faca de caça do meu cinto, a que Robert me deu. Corri e pulei nas costas do monstro.
Agarrei o pelo sujo dele com uma mão. Com a outra, cravei a faca. Não nas costas, onde a musculatura era grossa. No pescoço, na lateral, onde Robert disse que as artérias passavam. O berserker rugiu, soltando Joanne. Ele se debateu, tentando me alcançar. Suas garras rasgaram o ar. Senti uma dor aguda no braço esquerdo. Fogo frio. Ele me acertou. Caí no chão, rolando para longe. Sangue quente ensopou minha manga. Meu braço estava dormente. O monstro se virou para mim, a faca ainda cravada no pescoço, sangue jorrando preto e grosso. Mas ele não caía. Você... Ele gorgolejou. Pequena... cadela... Ele levantou um machado enferrujado. Fechei os olhos. Pelo menos tentei. Pelo menos lutei. Um vulto negro passou por mim. Não era sombra. Era Robert. Ele tinha entrado pela porta dos fundos, alertado pelo cheiro de sangue. O meu sangue. Ele não usou espada. Ele pulou no berserker com as mãos nuas. Foi primordial. Selvagem. Robert rasgou a garganta do invasor com os dentes. Arrancou o braço que segurava o machado. Ele desmembrou a criatura em segundos de fúria absoluta. O corpo do berserker caiu no chão. Uma ruína irreconhecível. Robert ficou sobre ele, peito arfando, coberto de sangue inimigo. Ele olhou ao redor, olhos varrendo a cozinha destruída. Garrick se mexendo no canto. Joanne ofegante, mas viva. E eu, deitada no chão, segurando meu braço sangrando. O rugido que ele soltou não foi de vitória. Foi de dor. Ele caiu de joelhos ao meu lado. As mãos, que segundos atrás tinham destruído um monstro, pairaram sobre mim, tremendo, com medo de tocar. Helena! A voz dele era um trovão quebrado. Estou bem, tentei dizer, mas saiu como um sussurro fraco. A dor estava começando a registrar agora, aguda e nauseante. Você sangrou, ele disse como se fosse um crime contra a natureza. No meu castelo, sob minha proteção. Eu protegi o castelo, corrigi, tentando sorrir. Usei a faca. Ele olhou para a faca no pescoço do monstro morto. Depois para mim. Você é... Ele balançou a cabeça, incapaz de encontrar a palavra. Ele rasgou a própria capa, fazendo uma tira para amarrar meu braço. Apertou forte. Gritei. Desculpe. Precisa parar o sangue. Ele me pegou no colo. Levantou-se como se eu fosse pluma. A batalha... Comecei. Acabou. Ele rosnou. Os que não morreram fugiram quando me ouviram chegar aqui. Eles sabem o que acontece quando tocam no que é meu. Ele me carregou para fora da cozinha, através dos corredores agora silenciosos, exceto pelos gemidos dos feridos. Ele não parou na enfermaria. Ele continuou subindo, para a torre mais alta, para os aposentos dele, onde... Meu quarto, ele disse. Ninguém entra lá. Ninguém toca em você lá. Nunca mais. Ele chutou a porta aberta. O quarto era espartano. Uma cama enorme coberta de peles. Uma lareira. Armas nas paredes. Ele me colocou na cama. Acendeu a lareira com um movimento rápido. O quarto aqueceu instantaneamente. Ele começou a tirar minhas roupas sujas de sangue e fuligem. Não havia lascívia. Apenas necessidade médica e cuidado desesperado. Vou limpar, ele disse, pegando uma bacia de água e panos limpos. Vai doer. Já dói, murmurei. Ele limpou o corte. Era fundo, feio, mas limpo. O machado tinha cortado músculo, mas não osso. Vou ter cicatriz, observei, olhando para a linha vermelha. Robert parou. Ele passou o dedo, levemente ao lado do corte. Cicatrizes são histórias. Ele disse rouco. Essa diz que você é uma guerreira do norte. Diz que você sobreviveu. Ele olhou nos meus olhos. O prateado neles estava derretendo, tornando-se algo mais suave, mais líquido. Pensei que tinha te perdido. Ele confessou, a voz tão baixa que mal ouvi. Quando senti o cheiro do seu sangue, o mundo parou. Levantei a mão boa. Toquei o rosto dele. A barba áspera. A cicatriz no lábio. Estou aqui, Robert. Não fui a lugar nenhum. Ele fechou os olhos ao meu toque, inclinando o rosto contra minha mão. Você é quente. Ele sussurrou, ecoando minhas palavras do começo. Tão quente.
Então se aqueça, eu disse. Ele abriu os olhos e vi a fome neles. Não de sangue, não de guerra, fome de paz, fome de mim. Posso? Ele perguntou, a pergunta carregada de significados. Posso ficar? Posso te amar? Posso ser seu? Pode, respondi. Deve. Ele se inclinou, e pela primeira vez, o lobo de ferro baixou a guarda. A lareira crepitava, a única luz no quarto além do brilho pálido da lua através da janela estreita. O ar cheirava a pinho queimando, unguento medicinal e... desejo. Um desejo cru, honesto, despido de qualquer pretensão. Robert ainda estava inclinado sobre mim, suas mãos enormes pairando perto do meu rosto, como se tivesse medo de que eu quebrasse se ele aplicasse a pressão errada. O sangue da batalha tinha sido lavado de suas mãos, mas não de sua alma. Eu podia ver a sombra da violência em seus olhos, a tensão em seus ombros largos. Ele era um homem que vivia no limite do abismo, e agora estava tentando encontrar equilíbrio na beira da minha cama. Você está tremendo, eu disse suavemente. O lobo, ele admitiu, voz rouca. Ainda está perto da superfície. O cheiro de sangue, a luta. É difícil empurrá-lo de volta. Não empurre, sugeri. Deixe-o descansar também. Ele balançou a cabeça. Se eu soltar, posso machucar você. Sou muito grande, muito bruto. E você é... Ele traçou a linha da minha mandíbula com o polegar. Você é suave, como nuvem, como neve antes de ser pisada. Eu matei um berserker hoje, lembrei-o, com uma faca de caça. Não sou nuvem, Robert. Sou pedra coberta de musgo, suave por fora, dura por baixo. Um sorriso fantasma tocou os lábios dele. Verdade, você lutou como uma valquíria. Lutei como uma cozinheira furiosa. Corrigi. Ninguém toca na minha cozinha. Ele riu. Um som baixo, genuíno, que fez o peito dele vibrar contra o meu braço. Foi o som mais bonito que já ouvi. O som de um peso sendo levantado. A porta se abriu com um rangido. Joanne entrou. Ela mancava mais que o normal, e havia um curativo em seu ombro, mas seus olhos estavam vivos e afiados. Ela carregava algo dobrado nos braços. Robert se endireitou, ficando na frente de mim instintivamente, bloqueando a visão. Calma, lobo, Joanne grasnou. Não vim para morder. Ela contornou Robert e parou ao lado da cama. Olhou para o meu braço enfaixado. Dói. Vai sobreviver, respondi. Bom, cicatrizes ensinam lições. Ela colocou o pacote na cama. Você salvou minha vida, menina. Eu sou velha, carne dura, mas gosto de viver. Não foi nada. Foi tudo, ela retrucou. Você sangrou por nós, pelo clã, pela família. Ela desdobrou o pacote. Era um manto, não de pele de urso bruto como o de Robert. Era pele de lobo prateado, macia como seda, forrada com lã vermelha. Nas bordas, bordados intricados de fios de prata contavam histórias de caçadas antigas. O manto da matriarca. Pertenceu à mãe de Robert, Joanne disse, a voz embargada por um momento. E a mãe dela antes dela. Só é usado por mulheres do clã do norte, mulheres de sangue. Eu não sou do norte, sussurrei tocando a pele macia. O sangue que você derramou no chão da cozinha diz o contrário. Joanne declarou. O sangue se misturou com a pedra. A pedra aceitou. Você é nossa agora. Ela olhou para Robert. Cuide dela, garoto. Mulheres assim nascem uma vez por era. Se você estragar isso, eu mesma corto suas orelhas. Robert assentiu. Sério. Eu sei, Joanne. A velha olhou para mim uma última vez. Um brilho de aprovação rara em seus olhos pretos. Durma. Amanhã há trabalho. Temos corpos para queimar e muralhas para consertar. Ela saiu, fechando a porta com firmeza. Ficamos sozinhos novamente. O manto prateado brilhava na cama entre nós. Robert tocou o pelo. Minha mãe usava isso quando contava histórias no inverno. Dizia que a protegia dos pesadelos. Ela era uma guerreira? Ela era uma guardiã, como você. Mantinha o castelo unido quando meu pai estava fora guerreando. Ele olhou para mim. Você merece usá-lo. Mais do que qualquer outra. Ele pegou o manto e o colocou sobre meus ombros, sobre as cobertas. O peso era reconfortante. O cheiro era antigo, de madeira e tempo. Você aceita? Ele perguntou. O norte,
O clã? O frio? Aceito, disse. Mas e você? O que você aceita? Ele se aproximou, subindo na cama, deitando-se ao meu lado, mas sem colocar o peso sobre mim. Ele me envolveu com um braço, puxando-me para o calor do seu corpo. Eu aceito que preciso de você. Ele sussurrou contra meu cabelo. Aceito que passei anos construindo muros para manter tudo fora, e você entrou pela porta da cozinha e acendeu o fogo no meio do meu salão vazio. Virei o rosto para ele. Nossos narizes se tocaram. Eu não vou embora, Robert, nem quando o inverno acabar. Então fique, ele disse. Fique e seja minha rainha. Sua lareira, corrigi, sorrindo. Minha vida, ele emendou. E me beijou. Não foi suave. Não podia ser. Ele era um rei Lycan, e eu tinha acabado de sair de uma batalha. O beijo foi fome, alívio, possessão. Senti os dentes dele roçarem meu lábio, a língua dele provando a minha. Minhas mãos subiram para o pescoço dele, dedos enterrando-se no cabelo grosso e escuro. O vínculo estalou. Não foi um som, foi uma sensação. Como uma corda de aço sendo esticada entre nossos peitos, vibrando com uma nota grave e perfeita. Senti o que ele sentia. O medo de me perder, a adoração, o desejo avassalador. E ele sentiu o meu, a segurança, o amor nascente, a certeza de ter encontrado o lar. Minha. Ele rosnou, a voz mudando, o lobo falando junto com o homem. Seu, respondi, sem medo. A noite foi longa. Não houve mais palavras. Apenas toque. Pele contra pele. Cicatrizes contra suavidade. O fogo na lareira queimou baixo, mas o calor na cama nunca diminuiu. Ele foi cuidadoso, sim, mas também foi intenso. Ele me amou como se eu fosse a última fonte de calor no mundo, e ele estivesse congelando há séculos. E eu o amei de volta, curando as feridas invisíveis com cada toque, cada beijo, cada suspiro. Quando o amanhecer chegou, cinzento e frio lá fora, eu estava aninhada nos braços dele, envolta no manto prateado e no cheiro dele. Não era mais a donzela rejeitada do sul. Eu era a mulher do lobo. O dia seguinte foi de trabalho sombrio, mas necessário. Os corpos dos berserkers foram empilhados fora das muralhas e queimados. A fumaça preta subiu ao céu, um aviso para qualquer outro clã que pensasse em tentar a sorte. Eu não fui poupada. Apesar do braço ferido, estava na cozinha, supervisionando. Garrick, agora com a cabeça enfaixada, insistiu em fazer o trabalho pesado, mas eu temperei o caldo, amassei o pão com uma mão. Os guerreiros entravam, cansados, feridos. Mas quando me viam, algo mudava. Eles acenavam. Alguns tocavam a testa em saudação. Senhora, diziam. Não com zombaria, com respeito. Eles tinham visto. A cozinha defendida, a água fervente, a faca no pescoço do monstro. Eu não era mais a forasteira que fazia pão. Eu era uma deles. Robert passou a tarde nas muralhas, supervisionando os reparos. Mas a cada hora ele descia, entrava na cozinha, bebia água, me olhava. Tocava meu ombro ou meu cabelo, um toque rápido, possessivo, verificando se eu ainda estava lá, se ainda era real. Está doendo? Ele perguntava. Está curando, eu respondia. E ele voltava para o frio, mas com os ombros um pouco menos tensos. À noite, houve um banquete. Não de vitória, pois perdemos bons homens, mas de sobrevivência. Sentei-me ao lado de Robert na mesa principal. Não em uma cadeira baixa. Em uma cadeira alta, esculpida em madeira escura, que Garrick tinha trazido do depósito e polido apressadamente. Joanne sentou-se do outro lado. Ela ergueu sua caneca de cerveja para mim. A senhora da cozinha, ela brindou. Que suas facas sejam sempre afiadas e seu pão sempre quente. A senhora... Os guerreiros rugiram em resposta. Robert pegou minha mão debaixo da mesa, apertou. Olhei para o salão. Escuro, esfumaçado, cheio de homens rudes. Era o lugar mais bonito que eu já tinha visto. A neve está derretendo. Robert disse baixinho, inclinando-se para mim. Como sabe? Ainda está caindo lá fora. Sinto no vento. A mudança. A primavera está vindo. Mais cedo este ano. Ele beijou minha mão. Acho que você a trouxe. Primavera no norte. Parecia impossível. Mas olhando para os olhos dele, que não eram mais apenas gelo,
Mas prata líquida e viva, acreditei. Nós tínhamos sobrevivido ao inverno. E agora, veríamos o que nasceria depois do gelo. A primavera no norte não chega gentilmente. Ela rompe. O gelo racha com sons de trovão. Rios transbordam com água furiosa. E a terra desperta faminta e verde. 3 meses haviam se passado desde o cerco. Rocha Negra estava mudada. As muralhas tinham sido reparadas, mais fortes do que antes. O pátio, antes um mar de lama e gelo, agora mostrava manchas de grama resistente. Mas a maior mudança estava dentro. O castelo cheirava a pão fresco, lavanda e cera de abelha. Tapeçarias coloridas, que encontrei em baús esquecidos e remendei com a ajuda de Joanne, cobriam as paredes de pedra nua, retendo o calor. Eu estava na muralha, observando o vale. Usava o manto prateado da matriarca sobre um vestido de lã azul escuro, cinto de couro com minha faca sempre presente. Meu braço tinha cicatrizado, deixando uma linha branca fina que eu exibia com orgulho discreto. "Eles estão vindo", Robert disse, aparecendo ao meu lado. Ele também estava diferente. A barba estava aparada. As olheiras profundas tinham desaparecido. Ele ainda era uma montanha de músculos e cicatrizes, mas a tensão perpétua em seus ombros havia relaxado. Ele ria agora. E quando me olhava, seus olhos não eram de guerra, eram de adoração. Olhei para onde ele apontava. Uma comitiva pequena subia a trilha da montanha. Estandartes verdes e dourados, cavalos magros, homens curvados. O sul. Felix, disse o nome como se fosse cinza na boca. Ele vem pedir ajuda, Robert disse, a voz sem emoção. O inverno foi cruel nas terras baixas. As colheitas falharam. O gado morreu. Eles têm ouro, lembrei. Ouro não se come, Robert retrucou. Eles precisam de carne, de grãos, de proteção contra os bandidos que agora infestam as estradas. O que você vai fazer? Ele virou-se para mim, apoiando a mão na muralha, me prendendo entre seus braços. O que nós vamos fazer? Você é a senhora deste castelo. A comida é sua. Sorri. Vamos ouvir. O grande salão estava preparado. Não como no dia da minha chegada, escuro e hostil. Tochas queimavam brilhantes. A lareira central rugia. Mesas longas estavam postas, embora vazias por enquanto. Robert sentou-se no trono de pedra bruta. Eu sentei-me ao lado dele. Não em um banco baixo. Em uma cadeira igual a dele, forrada com peles, que ele mandou esculpir semanas atrás. As portas se abriram. Félix entrou. Ele parecia menor do que eu lembrava. Mais velho. Suas roupas de seda estavam manchadas de lama. Seu rosto, antes arrogante, estava encovado e pálido. Atrás dele, 3 guardas magros olhavam ao redor com olhos arregalados, não de medo, mas de inveja. Eles sentiam o cheiro de comida. Félix parou diante dos tronos. Ele olhou para Robert, depois para mim. Seus olhos se arregalaram. Ele não me reconheceu imediatamente. A mulher pálida e trêmula que ele rejeitou não existia mais. No lugar dela estava uma rainha do norte. Cabelos trançados com prata. Olhos que viram sangue e morte e não piscaram. Mão descansando casualmente sobre a cabeça de um lobo gigante que dormia aos meus pés. O líder da matilha, que agora preferia minha companhia à do canil. Hey, Robert. Felix começou, a voz falhando um pouco. Eu venho, em paz. Você vem com fome, Robert corrigiu, a voz profunda ecoando no salão. Diga logo. Felix engoliu seco. Meu povo, nós sofremos. O inverno foi antinatural. Foi inverno, Robert disse. O norte sabe o que é inverno. Nós precisamos de suprimentos. Carne seca, peles. Estamos dispostos a pagar. Ouro, joias. Não precisamos de ouro, Robert disse. Temos ferro, temos pedra e temos comida. Ele olhou para mim. Félix seguiu o olhar dele. Finalmente a ficha caiu. Helena, ele sussurrou. Lady Helena, Robert rosnou. Um aviso. Você... Félix deu um passo à frente, incredulidade no rosto. Você está... viva. E... Ele olhou para o manto prateado, para a cadeira, para a forma como Robert me olhava. Você prosperou. Sobrevivi. Corrigi, voz calma. E aprendi. Coisas que o sul não ensina. Helena, por favor.
Ele tentou usar charme antigo, um sorriso fraco. Você sabe como é. As colheitas. As crianças estão chorando. Você sempre teve coração mole. Sempre quis cuidar. Robert se tensou. O lobo aos meus pés levantou a cabeça e rosnou. Coloquei a mão no braço de Robert. Ele relaxou, mas não tirou os olhos de Felix. Levantei-me. Desci os degraus do estrado. O manto arrastou atrás de mim, som de realeza. Parei na frente de Felix. Ele cheirava a medo e perfume barato tentando esconder suor. Você me chamou de inútil, disse. Disse que eu morreria na primeira geada. Eu estava errado, ele disse rápido. Fui tolo. Estava sob pressão dos conselheiros. Não minta, cortei. Você foi cruel porque podia ser, porque achou que eu não tinha valor. Apontei para as mesas. Temos comida. Meus celeiros estão cheios. Meus potes de conserva estão transbordando. Meus guerreiros são fortes e saudáveis. Então nos ajude, ele implorou. Pelos velhos tempos. Não há velhos tempos, disse friamente. Aquela Helena morreu no altar de pedra onde você a deixou. Ele baixou a cabeça. Mas, continuei, o norte não é o sul. Nós não deixamos vizinhos morrerem de fome, mesmo vizinhos tolos e cruéis. Olhei para Robert. Ele assentiu imperceptivelmente. Vocês terão comida, decretei. Carroças de grãos, carne salgada, o suficiente para chegar ao verão. Felix suspirou, alívio visível. Obrigado. Nós pagaremos... Não quero seu ouro, disse. Quero um acordo. De agora em diante, o sul paga tributo de passagem ao norte. E reconhece nossa soberania sobre o Vale das Sombras. O vale? Mas isso é o preço. Robert disse do trono. Comida por terra. Vida por território. Aceita ou morre de fome. Felix olhou de mim para Robert. Ele não tinha escolha. Aceito, ele sussurrou. Ótimo. Virei-me para Garrick, que estava na porta. Carregue as carroças deles. E escoltem-nos até a fronteira. Não quero que se percam. Garrick sorriu maldosamente. Sim, senhora. Felix olhou para mim uma última vez. Você mudou, ele disse. Você ficou... dura. Fiquei forte. Corrigi. Agora vá. Antes que meu marido decida que está com fome de algo mais fresco que carne seca. Felix empalideceu e saiu quase correndo. O salão ficou em silêncio. Depois, risadas. Os guerreiros bateram nas mesas. Robert desceu do trono. Caminhou até mim. Você deu a eles comida, ele disse fingindo desaprovação, mas seus olhos brilhavam. Eles têm crianças, disse. E velhos. Felix é um verme. Mas o povo não tem culpa. Você pegou o Vale das Sombras. Ele observou impressionado. Tento aquele território há 5 anos. Negociação. Dei de ombros. Você usa espada. Eu uso fome. Ambos funcionam. Ele riu. Minha rainha é implacável. Ele me pegou pela cintura, levantando-me do chão. Estou orgulhoso e aterrorizado. Deveria estar. Ele me beijou, ali, na frente de todos. Um beijo de celebração e posse. Mais tarde, estávamos na muralha novamente. O sol estava se pondo, pintando a neve derretida de ouro e sangue. O vento soprava, mas não era mais cortante. Tinha cheiro de terra molhada e pinheiros novos. Robert me abraçou por trás, queixo no meu ombro, mãos unidas sobre meu ventre. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. O inverno acabou. O cerco acabou. A fome acabou. Vou plantar, disse. Um jardim, ervas, vegetais, talvez flores, se o solo permitir. Flores no norte? Por que não? Já trouxe calor. Posso trazer cor. Ele apertou o abraço. Você trouxe vida, Helena. Você ressuscitou este lugar. E a mim. Virei-me nos braços dele. Toquei as cicatrizes no rosto dele, agora familiares como o mapa da minha própria mão. Você me salvou primeiro, disse. Naquele altar. Você me viu quando eu me sentia invisível. Eu vi o fogo, ele disse. Estava escondido, mas estava lá. Só precisava de ar para queimar. E de lenha, brinquei. E de um lobo para guardá-lo, ele completou. Olhamos para o horizonte. O mundo era vasto, perigoso, brutal. Mas aqui, nesta fortaleza de pedra,
Tínhamos criado algo inquebrável. Eles me chamaram de fraca, porque eu não tinha garras. Porque minhas mãos eram macias. Porque eu chorava. Mas meu rei sabia a verdade. E eu sabia agora também. A verdadeira força não é apenas sobreviver ao inverno, suportando o gelo e a dor. A verdadeira força é manter a chama acesa quando todo o resto quer se apagar. É nutrir. É curar. É transformar uma cova fria em um lar quente. Robert beijou minha testa. Vamos entrar. O jantar está pronto. E acho que Garrick tentou fazer pão. Ri. Deus nos ajude. Ele disse que usou sua receita. Então talvez haja esperança. Entramos de mãos dadas. O portão de ferro se fechou atrás de nós, não para prender, mas para proteger. Lá fora a noite caiu, mas dentro a lareira rugia, brilhante e eterna. E eu, Helena do Norte, guardiã da lareira e rainha do lobo, estava finalmente em casa. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.